De acordo com dados da ONG, Organização Não Governamental, e a WRI, World Records Institute, as enchentes têm prejudicado mais de 20 milhões de pessoas em todo o mundo, gerando um custo de 96 bilhões de dólares por ano. E recentemente o Rio Grande do Sul vem enfrentando uma das maiores catástrofes naturais da sua história. Já são mais de 161 mortos, 806 feridos e dezenas de desaparecidos. Segundo a WRI, 80% da população mundial afetada anualmente por inundações está concentrada em apenas 15 países, e o Brasil é o 11º nesse ranking. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, entre 2008 e 2012, 1,4 milhão de pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas no país por conta de enchentes. Mas quem são os verdadeiros culpados por esse grande número de enchentes por todo o mundo? Porque apesar de todos os estudos e da tecnologia atual, as enchentes continuam sendo um grande problema. E como poderíamos diminuir o impacto dessas catástrofes em nosso mundo? Bom, eu sou o Guedes e é isso que vamos descobrir aqui neste vídeo. As enchentes são fenômenos naturais, mas podem ser intensificadas pelas práticas humanas no espaço das cidades. O problema das enchentes passou a ser algo comum na vida das populações de algumas cidades. Infelizmente, todo ano é a mesma coisa. Entre os meses de dezembro e fevereiro, os noticiários são tomados por problemas relacionados com a elevação dos cursos d'água e a inundação de casas e ruas, desencadeando uma série de tragédias que quase sempre poderiam ser evitadas. Para fins didáticos, dividimos a ocorrência das enchentes em dois tipos de causas principais, as naturais e as antrópicas, pois estamos falando de um fenômeno comum na natureza, mas que é intensificado pela ação humana. Simplificando, naturalmente as enchentes ocorrem quando um rio sobrecarrega e acaba transbordando, fazendo com que a água se espalhe por volta de sua região. Segundo as leis da natureza, seria exatamente isso. Porém, temos a interferência do homem. A interferência humana sobre os recursos d'água, provocando enchentes e inundações, ocorre das mais diversas formas. O acúmulo de lixo e o entupimento dos bueiros, que seriam responsáveis por conter parte da água que eleva o nível dos rios. Esse lixo gerado é levado pelas enxurradas e contribui ainda mais para elevar o volume das águas. Outra causa para os problemas das enchentes nas cidades são os problemas no sistema de drenagem. Às vezes não há bueiro ou outras construções que seriam responsáveis pela contenção ou desvio da água que corre para os rios, provocando a cheia deles. Além disso, a ocupação irregular ou desordenada do espaço geográfico também é um fator. Algumas áreas correspondem a um leito maior de um rio que esporadicamente inunda. Com a ocupação irregular dessas áreas, muitas vezes causadas pela ausência de planejamento adequado, as pessoas estão sujeitas à ocorrência de inundações. Além disso, a remoção da vegetação que compõe o entorno de um rio pode intensificar e muito o processo, pois ela teria a função de reter parte dos sedimentos que vão para o leito e aumentam o nível das águas. Contudo, o principal problema para a causa de enchentes é sem dúvida a impermeabilização do solo. Com a pavimentação das ruas e a cimentação de quintais e calçadas, a maior parte da água que deveria infiltrar no solo escorre para a superfície, provocando o aumento das enxurradas e a elevação dos rios. Além disso, a impermeabilização do solo contribui para a elevação da velocidade desse escoamento, provocando erosões e causando outros tipos de desastres ambientais urbanos. As enchentes, embora sejam fenômenos naturais, têm sua frequência e intensidade exacerbadas pela ação humana. A urbanização acelerada e desordenada é um dos principais fatores que contribuem para isso. Cidades são construídas às pressas, muitas vezes sem um planejamento adequado, e áreas que deveriam ser preservadas para a absorção da água são impermeabilizadas. Outro fator humano que contribui para as enchentes é o desmatamento. As árvores e a vegetação em geral desempenham um papel crucial na absorção da água da chuva e na prevenção da erosão do solo. Quando grandes áreas de floresta são derrubadas, seja para a construção de cidades ou para a agricultura, a capacidade do solo de absorver água é drasticamente reduzida. A mudança climática, impulsionada em grande parte pela atividade humana, também está desempenhando um papel nas enchentes. O aquecimento global está levando a padrões climáticos mais extremos, com tempestades mais intensas e frequentes. Isso, combinado com os fatores já mencionados, está criando uma tempestade perfeita para enchentes mais frequentes e devastadoras. E a verdade é que muitas dessas enchentes poderiam ser evitadas ou pelo menos ter seus impactos significativamente reduzidos.
Infelizmente, a falta de ação e a má gestão por parte dos governantes e do sistema público muitas vezes exacerbam o problema. Em muitos casos, os governantes falham em implementar e fazer cumprir políticas de planejamento urbano adequadas. Isso leva à construção desenfreada em áreas propensas a enchentes, sem infraestrutura necessária para lidar com o excesso de água durante períodos de chuva intensa. Além disso, a manutenção inadequada de sistemas de drenagens existentes e a falta de investimento em novas infraestruturas de controle de enchentes também contribui para o problema. O cientista político e diretor da agência Abridor de Latas Comunicação Sindical, Guilherme Mikami, disse o seguinte: além das mudanças climáticas que o planeta vem enfrentando, que também colaboram para os desastres, não vemos preocupação dos governos em construir alternativas viáveis para retirar pessoas que estejam morando próximas a rios. O sistema público, por sua vez, muitas vezes falha em fornecer assistência adequada às vítimas de enchente. A resposta a esses desastres é frequentemente lenta e ineficaz, deixando as pessoas desabrigadas e sem acesso a serviços básicos por períodos prolongados. Além disso, há uma falta de programas eficazes de prevenção e educação sobre enchentes, o que deixa as comunidades mal preparadas para lidar com esses eventos e suas consequências. As enchentes geram diversas consequências, principalmente altos prejuízos humanos e econômicos. O transbordamento dos rios atinge anualmente diversas zonas urbanas. Dessa forma, devido à inundação de casas e comércios, há um alto prejuízo em termos econômicos, como a perda de diversos objetos, máquinas e equipamentos. As enchentes provocam a perda de residências, gerando um alto número de desabrigados e desalojados. Esse fenômeno também é responsável por um número considerável de mortes durante o regime chuvoso, principalmente por afogamentos. No olhar voltado à economia, podemos citar como exemplo o efeito expressivo dessa tragédia no Brasil recentemente. Com a tragédia no Rio Grande do Sul, tivemos pastagens prejudicadas pelos alagamentos, impactando a produção de leite, rebanhos e criadores de aves dizimados pelas enchentes, e tudo isso deve tornar mais altos os custos lógicos desse segmento, além de fechamento temporário por parte do setor de serviços, interferindo no setor de empregos e na arrecadação do Estado. Mas sabendo do impacto negativo das enchentes, como podemos reduzir os danos futuramente? Existem inúmeras medidas de combate a enchentes, ações que envolvem a construção de barragens e o desassoreamento do leito dos rios. Processo esse em que todos os sedimentos existentes no fundo dos rios são removidos, aumentando a sua profundidade. Porém, ambas medidas são paliativas, ou seja, são apenas para minimizar ou combater uma situação já existente. A melhor forma de lidar com esse problema, na verdade, é realizar uma devida prevenção, que pode ocorrer por meio de medidas como planejamento urbano e territorial, processo adequado de uso e ocupação do solo, criação de políticas habitacionais, preservação das matas ciliares, destinação correta de resíduos sólidos, criação de reservas de preservação ambiental, combate aos processos de erosão e sedimentação dos rios, além de limpeza, monitoramento e conservação dos recursos d'água. Compreender os efeitos dos alagamentos sobre a economia é fundamental para saber tirar as informações relevantes às tomadas de decisão financeira daqui por diante. E não pense que ao expressar essa preocupação, eu queira colocar os interesses econômicos acima da tragédia humana. Óbvio que não. Contudo, é importante compreender que são assuntos indissociáveis. A recente tragédia no Brasil nos mostra que estamos ainda muito despreparados para lidar com um problema que nós mesmos ajudamos a potencializar.